Olá, pessoal. Nós vamos ver então sobre a apostila de saúde e seus cuidados. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde da infância, na infância, que é muito importante, e que é uma das fases em que é necessário um cuidado maior, principalmente com a alimentação desses indivíduos, porque é a fase do crescimento, né? A fase do desenvolvimento também. Então, o desenvolvimento tanto corporal, desenvolvimento cognitivo. Então, vamos falar um pouquinho dessas fases do desenvolvimento e também como, né, lidar com alguns fatores do estilo de vida para melhorar ainda mais e tornar essa criança ainda mais saudável. Então, tem todo, né, uma escala de desenvolvimento da linguagem da criança, né, que varia aí do primeiro mês até os 6 anos de idade. Lembrando que a fase de desenvolvimento, ela não é só destinada à linguagem, mas tem todas as formas aí de desenvolvimento, tanto na linguagem, cognitiva em geral, um desenvolvimento físico. E aqui eu escolhi, né, achei legal, esse desenvolvimento da linguagem da criança. Então, fique atento ao desenvolvimento da linguagem do seu filho. Caso surja algum problema relacionado, que vocês verem que está diferente com as crianças que vocês cuidam, né, que estão sob os seus cuidados, vocês devem auxiliar os familiares ou até mesmo encaminhar essa criança para o fonoaudiólogo. Então, de 1 a 3 meses, né, essa criança ela presta atenção aos sons e se acalma com a voz da mãe. É que ele lembra que quando ele esteve na gestação, essa voz, né, toda essa comunicação, tanto a mãe quanto o pai e os familiares tiveram com ele vai relembrar assim, né, tudo gravado no cérebro dessa criança. Chora, faz alguns sons, dá gargalhadas, observa o rosto, sorri quando alguém fala com ele. Na idade de 4 a 6 meses, procura de onde vem o som, grita, faz alguns sons como se estivesse conversando e imita sua voz. De 7 a 11 meses, encontra de qual lado vem o som, faz alguns sons, repete palavras, bate palmas, aponta o que quer e dá tchau. Nos 12 meses, começa a falar as primeiras palavras e imita a ação de outra pessoa. Aos 18 meses, que é 1 ano e 6 meses, pede as coisas usando uma palavra e já sabe falar umas 20 palavras em média. Aos 2 anos, consegue dizer frases curtas com 2 palavras e já sabe falar cerca de 200 palavras. Aos 3 anos, é possível entender tudo o que ele fala, mas às vezes ele conjuga errado. E também já tem um conhecimento das cores. Aos 4 anos, ele inventa histórias, compreende regras de jogos simples. 5 anos, ele forma frases completas e fala corretamente. E aos 6 anos, ele aprende a ler e a escrever. Lógico que isso pode mudar um pouquinho de acordo com o nível de cognição dessa criança, mas é muito válido prestar atenção em todos esses quesitos. Uma coisa que é muito importante frisar é que a criança, isso eu vou falar tanto para o desenvolvimento de linguagem ou para outro tipo de desenvolvimento. A criança ela repete muito o que o pai, a mãe ou aquela pessoa que está a seu cuidado faz. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente expressa, com o que a gente faz perto dessas crianças. As crianças, no decorrer do seu desenvolvimento, elas possuem uma atividade cognitiva muito alta. Então, elas conseguem gravar com muita facilidade. Então, elas, de fato, vão imitar e fazer tudo que aquela pessoa que está cuidando dela faz.
Na questão de organização da rotina de crianças, é muito importante inserir algumas atividades, né, na rotina delas, para elas conseguirem exercer aí e terem um estilo de vida saudável. Uma criança, ela passa por várias etapas no seu desenvolvimento, tanto as etapas cognitivas, né, mais mentais e físicas. Então, uma etapa que é necessário e de extrema importância é a sua alimentação. A amamentação, que é muito importante, né, que é fonte de cálcio, e o cálcio está muito relacionado com o desenvolvimento físico. Por quê? Porque a gente sabe que o desenvolvimento e o crescimento ósseo, ele depende da quantidade de cálcio que é ingerida por essa criança. Então, a fase de amamentação, né, depois a fase de alimentação, com outros tipos de alimentos, são de extrema importância. Nada adianta também utilizar a amamentação, a alimentação, sendo que essa criança ela não é exposta a um tempo, né, a radiação solar. Então, é importante que essa criança pegue sol, para ela conseguir sintetizar a vitamina D, e a vitamina D auxiliar, né, auxiliar a entrada de cálcio para dentro dos ossos. Então, um aí, né, dos tópicos importantes para organizar a rotina das crianças é organizar a sua alimentação, de acordo aí com a sua idade. Aqui, né, está escrito exercícios físicos, mas a criança em si ela já tem uma rotina bem elétrica, né? Mas realmente inserir uma caminhada, uma brincadeira que vai gastar um pouquinho de energia dessa criança, para ela conseguir também, né, ter um organismo mais disposto e não ficar tão sedentário. Até porque às vezes a criança ela alimenta um pouquinho a mais, então ela pode começar a formar uma camada maior de gordura. Então, o exercício físico ele vai auxiliar nessa manutenção do peso e, além disso, vai deixar a criança mais disposta, vai queimar toda aquela energia que a criança tem e, para, consequentemente, ela ter uma noite boa de sono. O lazer é muito importante, né? A criança ela precisa brincar, ela precisa se instigar a trabalhar o seu sistema nervoso. Então, ela precisa pegar um brinquedo, saber montar, desmontar. Ela precisa instigar os seus olhos. Né? Você faz com que aquela criança observe um objeto e fale o máximo de características daquele objeto. Né, na idade em que ela já consegue identificar as cores, ela falar que cor que é aquele objeto, que formato que é aquele objeto. Então, realmente fazer com que aquela criança tenha uma rotina que inclua esse lazer. Tomar muito cuidado com a questão do lazer por exemplo, a criança ficar muito tempo em videogame, em computador, em celular. Isso acaba atrapalhando, né, o desenvolvimento cognitivo dessa criança, vai deixar essa criança um pouco antissocial e vai fazer com que essa criança acabe tendo um vício, né, nesses aparelhos. Lógico que não é também, né, privar a criança de fazer essas atividades. Só que colocar horários, né? Não, você vai ter essa rotina, organizar de fato a rotina dessas crianças. De manhã você vai brincar, né? Vai fazer um exercício físico, né? À tarde a gente vai aprender as cores, aprender a começar a escrever, isso depende muito também da idade. E, né, no finalzinho da tarde você vai brincar um pouquinho, ou no celular, ou no videogame, ou no computador, né, dependendo do que a criança utilize. E à noite tentar evitar esses aparelhos para a criança. Porque a gente sabe que à noite, até nós mesmos adultos, se a gente ficar utilizando muito o computador, o celular, ou qualquer outro aparelho, ou videogame, a gente vai ficar mais elétrico, a gente vai fazer com que a gente tenha uma insônia, né, uma probabilidade maior de ter insônia. Então, antes de dormir, tanto crianças quanto adolescentes, adultos e idosos, eles precisam se desligar um pouco da tecnologia,
fazer uma coisa que seja mais tranquila, que seja ler um livro, que seja dar um caderninho que tenha desenhos, revista para essa criança folhear, para ela ficar observando, contar uma história para a criança, porque aí o cérebro vai desligando de toda essa tecnologia e vai conseguindo ir desligando, descansando, até conseguir chegar ali naquele momento em que a criança ela consiga ter um sono e, consequentemente, dormir, né, o horário em que ela precisa dormir. Dentro aqui, né, da alimentação, a gente tem também ingestão de líquido. É importante a ingestão de água, de suco natural. A gente sabe que algumas crianças têm algumas limitações em relação a a ingestão de água, por exemplo. Então, como eu sempre dou uma dica, às vezes você mudando o copo, mudando a forma em que você dá esse líquido, você faça com que a criança consiga beber. Se a criança gosta de determinado desenho, compre um copo, né, aqueles copos que tem personalizados, que tem um canudinho já nele, de acordo com o desenho que a criança gosta, ela vai acabar bebendo por causa disso. Ou então, saber qual fruta que a criança gosta, faz um suco natural dessa fruta. Então, tem várias formas de instigar uma boa alimentação e ingestão de líquidos por parte dessas crianças. E um dos importantíssimos também aqui é a saúde bucal. Sempre fazer escovação, a limpeza da língua dessas crianças. Tomar bastante cuidado, sempre ensinar como que é realizado para a criança. E tomar bastante cuidado para essa criança não ingerir uma pasta que ela estiver utilizando, a pasta dental, que acaba prejudicando. Então, né, você como cuidador, você tem essa função de auxiliar na organização da rotina, né, dessas crianças. Sempre priorizando um estilo de vida saudável, né? Principalmente quando se diz ao estilo de vida saudável físico, mental, social, né? Essa criança ela precisa sim se socializar, ela precisa conhecer outras crianças, né? Ela precisa ter o contato com a natureza, porque é muito importante para o sistema imunológico. Aquelas crianças que não têm tanto contato com sujeira, com a natureza em si, ela acaba crescendo um pouco sensível a alguns tipos de micro-organismo. Então, qualquer coisinha, né, que acontecer, ela vai ter uma infecção, vai ter sinais e sintomas mais frequentes, mais acentuados. Quando uma criança ela tem uma rotina que é inserida com outras crianças, com a natureza, ela acaba criando anticorpos de determinados materiais estranhos. Então, é muito importante também essa rotina. Em relação, então, às fases do desenvolvimento, eu vou colocar um videozinho bem legal e bem explicativo para vocês agora, para vocês entenderem como que funciona e de acordo com a idade dessa criança.
Então, vocês viram quanto é importante a gente saber sobre o desenvolvimento infantil, né? Que determinada faixa etária, determinado ano em que aquela criança se encontra, ela tem algumas habilidades já desenvolvidas. Então, isso a gente consegue saber se de fato aquela criança está tendo o desenvolvimento correto, principalmente no que diz respeito à sua cognição. E é lógico também que é importante, né, saber se aquela criança ela está com a sua saúde física normal. Por isso que é muito importante focar na alimentação, nos exercícios físicos, no lazer, essa criança também ficar com uma saúde psicológica, ok? E também o que envolve a saúde bucal. Agora a gente vai ver a saúde na terceira idade, né? A gente viu um pouquinho da infância, até porque os pacientes de vocês são mais, em grande maioria, da terceira idade. Então a gente sabe que tem um aumento da população idosa no Brasil a cada ano que passa, né? Esse gráfico aqui ele ilustra muito bem o quão é crescente esse aumento da população idosa no Brasil, né? Cada ano que passa, né, a gente está no ano de 2020, e a gente vê que daqui 5 anos, daqui 10 anos, ocorre um aumento aí dessa população idosa, quanto em relação ao aumento de idosos, né, do sexo masculino, quanto de idosas do sexo feminino. A gente sabe que existe uma população maior aí de mulheres, cerca de 51, 52%, e de homens, cerca de 49, 48%. E os hábitos diários que melhoram a nossa vida e que influenciam na nossa, vamos dizer assim, na nossa velhice, né, na nossa experiência, está contidas em várias formas que a gente faz diariamente. E às vezes são hábitos simples que a gente deixa passar, e quando a gente vai chegando, né, numa fase aí, na fase idosa, é que a gente vai de fato sentir todas as consequências em que a gente fez ao longo da nossa vida, às vezes de uma forma errada. Então, aqui, né, nessa imagem, reflete muito bem a questão do exercício físico, que é muito importante, da ingestão de água, lembrando que o cálculo para ingestão de água, a gente sempre pega o peso e multiplica por 30. Então, peso vezes 30, porque a gente precisa de 30 ml por quilo. Então, a gente consegue obter esse resultado aqui de quantidade de água. É necessário também, né, chá e café que são naturais e que nos propiciam aí vários benefícios. O chá, existem inúmeros tipos de chá, né, que são destinados a inúmeros benefícios diferentes. O café, né, quando se toma o café de uma quantidade ideal, a gente consegue, né, ter uma melhora na concentração, uma disposição a mais. Lógico que nada disso aqui que eu estou falando em excesso vai ser positivo. Tudo na sua medida correta. A ingestão de fruta, que contém as vitaminas, são muito importantes para a nossa regulação do corpo. A gente sabe que as vitaminas têm essa função, né, de regulação. E as vitaminas a gente consegue por meio da alimentação, né, principalmente de frutas, de verduras e legumes. As refeições em si, né, isso também não está só mantido nas frutas e verduras. A gente sabe que é importante a gente consumir, né, os óleos saudáveis, é importante a gente consumir proteínas, né, as proteínas elas servem para construir, né, todas as nossas estruturas corporais. A gente precisa do carboidrato para a gente ter uma fonte de energia. Então, a alimentação, ela está muito relacionada com a nossa saúde, tanto física
quanto mental, associado a todos esses que eu já venho falando, né? Questões mesmo que te façam feliz. Aqui tá falando coisas que te motivam, que faz você dar risadas. A gente sabe que quanto mais motivação a gente tem, quanto mais feliz a gente é, menos doenças a gente tem psicologicamente. E a gente sabe que o psicológico, ele comanda muito o físico. Então, se eu tenho menos doenças psicológicas, pode ser que eu vou ter menos doenças físicas, porque está muito relacionado uma coisa com a outra. Então, sempre fazer algo que você goste, sempre se sentir motivado, né? Sempre ficar ao lado de pessoas que você gosta, que você se sente feliz. O sono é muito importante, né? Principalmente as 8 horas de sono. No sono, você está ali descansando, você está fazendo com que o seu corpo tenha um descanso, porque a gente fica boa parte do nosso tempo, né? Acordado, pensando muito em várias coisas, fazendo atividades físicas mesmo, né? Não necessariamente o exercício físico, mas alguma atividade que seja, né, que demande uma energia para o nosso corpo. Então a gente precisa, no momento que a gente dorme, descansar, né? Descansar tanto o corpo quanto descansar a nossa mente. A questão também, né, da relação aqui do lazer. Aqui está falando do livro, mas isso pode ser, né, um filme, Netflix, que muita gente gosta de fazer, né? No caso dos idosos, aqui eu estou falando como se fosse, né, geral, mas que isso vai ter impacto quando a gente chegar nessa terceira idade, a gente chegar aí na fase de idoso. Então, pode ser um livro, pode ser uma música também, uma televisão, tudo aquilo que eu gosto de fazer, que vai me tirar do foco da correria do dia a dia, das preocupações. E aqui também a gente sempre refletir. Para a gente conseguir melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente precisa refletir. Porque se a gente ficar na mesmice, todos os dias fazer a mesma coisa, e saber que todos esses dias estão sendo pesados, estão me trazendo um cansaço físico, um cansaço mental, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro parar, respirar e refletir, né? Como que está andando a minha vida? O que eu posso fazer para melhorar? Qual tempinho que eu vou tirar para eu conseguir cuidar, né, do meu físico, do meu mental? Então, por mais corrido que seja o nosso dia a dia, a gente precisa fazer isso, para não impactar lá na frente quando a gente estiver idoso. E para os idosos também, né, como é o nosso foco aqui nesse conteúdo, eles precisam realizar também tudo isso daqui. O que eu quis primeiro falar dos adultos para depois dos idosos? Porque quando a pessoa chega na fase idosa, muitas outras pessoas acham que elas precisam parar de fazer muita coisa. Né? Já chegou na fase idosa, já fez muita coisa na vida. E não. Quando uma pessoa ela já está nessa fase, ela tende a ter mais problemas psiquiátricos, psicológicos. Que seja o Alzheimer, o Parkinson, uma depressão, né? Os transtornos aumentam de ansiedade. Então, elas precisam fazer o exercício físico, precisam se alimentar bem, ingerir uma quantidade boa de água, utilizar aí algumas fontes de outras substâncias naturais, um chá. Lógico que não vai influenciar ali em alguma doença que às vezes essa pessoa já tenha. Na questão também dos medicamentos, a gente sabe que os pacientes idosos, a maioria deles, né, utilizam mais de 5 medicamentos, a gente chama de polifarmácia, polifármaco. Eles precisam também ter uma noite boa de sono, isso principalmente. Precisam de ter o lazer, né? Pode ser uma música mais antiga que eles gostam, pode ser uma revista, pode ser o álbum de foto, que idoso gosta bastante de ver, porque vai relembrar o passado. E também os idosos precisam refletir, né? Até porque a maior parte eles ficam refletindo, eles ficam lembrando, às vezes ficam pensando o que poderiam ter feito na vida e que acabaram não fazendo. Mas sempre lembrar, né, vocês como cuidadores,
que ainda está em tempo, né, de fazer aquilo que eles gostam. Então, o cuidador, quando ele trabalha com o paciente que é idoso, ele acaba tendo que, né, ser, vamos dizer assim, uma ponte de apoio principalmente para a saúde psicológica desses pacientes. Porque o que mais pega, né, nessa idade é realmente a depressão. É o paciente achar que ele não consegue fazer mais nada, que ele está ali simplesmente esperando a vida finalizar, vamos dizer assim. Então, não é porque a pessoa ficou idosa que ela vai parar, não. Ela precisa sim ser instigada a fazer várias outras coisas. Ela pode não estar trabalhando, já pode ter aposentado, mas isso não diz respeito a ela parar de fazer as outras coisas diariamente. Até porque, quando a gente para totalmente a nossa vida, a gente acaba começando a pensar em várias coisas, e isso pode trazer, né, um prejuízo para o nosso mental. E em relação a isso, eu acho que é um documentário que ele é muito, muito legal e que eu quero passar agora para vocês, para a gente ver e refletir o quanto é importante, né, a gente aproveitar a nossa vida, independente da fase que a gente está. E quando a gente está idoso, né, estiver idoso, e para as pessoas que são idosas, elas conseguirem aproveitar da melhor forma. Só que às vezes ela não vai conseguir aproveitar sozinha. Então, você, como cuidador, você tem, né, vamos dizer assim, essa responsabilidade de fazer aquela pessoa se sentir útil, né, e fazer com que aquela pessoa tenha o melhor estilo de vida possível. Então, agora eu vou passar esse documentário para vocês.
Então, pessoal, vocês viram quão importante é, né, fazer com que os idosos tenham uma rotina, porque através dessa rotina, eles vão entender que eles são capazes de fazer várias coisas que, às vezes, ao longo do tempo, eles não conseguiram, né, ao longo do tempo que eles estavam trabalhando, eles não conseguiram exercer. Então, é um momento, né, em que a gente vê que realmente a vida é feita de fases. Essa é uma fase que eles precisam fazer coisas que eles não tiveram tempo, que às vezes dedicaram às outras pessoas. E a gente está falando aqui de vocês cuidadores que estão, por exemplo, numa casa. Mas imagina num asilo, né, em que esses pacientes não têm pessoas, né, os familiares acabam abandonando. Então, né, se vocês forem trabalhar nessas casas, vocês precisam ter um apoio ainda maior, né? E apoiar ainda mais esses pacientes. Porque, como foi mesmo dito no documentário, eles ficam muito felizes mesmo tendo uma visita de uma pessoa que é desconhecida. Por mais que ela vá lá uma vez só. Mas é aquele momento que ele está tendo atenção. E os voluntários também que fazem um trabalho muito interessante, muito legal, né, e um carinho enorme, onde eles vão levar uma alegria mesmo para esses pacientes, porque às vezes eles ficam um dia inteiro ali, né, não tem uma rotina em relação a lazer, né, não vão fazer nada, e então vocês precisam instigar esses pacientes a fazerem, né, a preencherem o seu dia. Lógico que tem o momento do descanso, assim como todo mundo precisa, mas eles precisam preencher também o dia deles com várias atividades que vão fazer eles se sentirem melhores. Em relação também aos idosos, a gente percebe que as doenças que vão causar ali, que vão acometer esses idosos,
Podem ser doenças que estão relacionadas ao estilo de vida, que é justamente tudo isso daqui que eu comentei, né? A exercício físico, alimentação. E tem também os fatores que estão influenciando a hereditariedade, né? Ou seja, uma carga genética que é passada de pai para filho. A gente tem também os fatores ambientais que contribuem muito para o desenvolvimento de doenças das pessoas, principalmente na fase idosa. E é importante a gente saber quais as principais doenças que acometem, né, os idosos. A gente tem as doenças crônicas, como, por exemplo, a hipertensão, que é um aumento da pressão no vaso sanguíneo, o diabetes mellitus ou mellitus, que é quando o indivíduo ele produz pouco ou nenhuma insulina, então isso acaba, né, acarretando o acúmulo de glicose no sangue. A depressão, né, por si só, problemas cardiovasculares, demências como, por exemplo, o Alzheimer, né, a esquizofrenia também, que está muito relacionada com esse tipo de demência. Temos também os problemas relacionados à gordura, né, ao colesterol. Temos os transtornos psiquiátricos em geral. E também a gente pode ter aí a encomprese e a enurese, que a gente vai falar daqui a pouco. Ok? Então, entrando um pouquinho mais específico na postura de saúde e seus cuidados, a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo, sobre o paciente que é autista. Muitos cuidadores, né, vão trabalhar com pessoas que têm algumas necessidades que a gente fala. E o autista é uma delas. O autismo é um transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir. Então, a gente observa que os pacientes que são autistas, eles têm essa dificuldade, né, de olhar no olho, de conversar, eles vivem no mundo deles. Né? Então, é um distúrbio do desenvolvimento. Esses pacientes, eles tendem a ter uma repetição, movimentos repetitivos, né? Eles pegam algum objeto e fica batendo, por exemplo, na mesa, então fica batendo até, né, fica um tempão. Eles fogem do olhar de outra pessoa, eles não conseguem ficar olhando no olho de outra pessoa e se comunicar, eles não conseguem se socializar de uma forma tão adequada. Então, isso tudo deve ser trabalhado, né, com esses pacientes através dos conhecimentos de vocês que são cuidadores. Então, é lógico que tem que ter um preparo tanto da família desse paciente autista, quanto também um preparo, né, seu como cuidador. Então, quais são esses cuidados especiais com esse tipo de paciente? Sempre observar, né? O autista ele vai estar ali no cantinho dele, fazendo, né, o que ele gosta de fazer. Então, sempre observa ele. Começa na observação. O que ele fica fazendo, o que ele gosta de fazer, o que você percebe que ele fica irritado, né? Em qual parte do dia, o que ele está fazendo que está deixando ele mais irritado. Então, a observação é um dos cuidados especiais e primordiais aí de um cuidado com o paciente autista. Segundo, não atuar de forma direta. Às vezes ele está no cantinho dele, distraído, e você chega de uma forma muito, né, direta com ele acaba assustando, ficando mais receioso e acaba se fechando ainda mais. Então você precisa chegar de uma forma mais calma. Primeiro você chega perto dele, vai se aproximando aos poucos para ele observar que você está por ali, e até você conseguir falar algumas palavras e ir puxando a atenção dele aos poucos. Mas nunca atuar de forma direta com esse paciente que é autista. Fornecer oportunidades, deixar chamar o paciente para fazer alguma coisa diferente. Vamos ali para a gente agora ver uma revista de desenho, para a gente ver qual desenho que está ali,
para você recortar alguma figura. Então, dar a oportunidade para esse paciente conhecer e fazer outras coisas. Usar uma linguagem, né, que seja compatível com a dele, né? Como, por exemplo, se ele é uma pessoa que está mais acanhada, né, que tem o seu desenvolvimento mais específico e voltado ali para aquele isolamento, você chegar até ele, você pode até brincar com ele, mas fica mais calado, e aos poucos você vai puxando papo com esse paciente, até você ver que você está usando a mesma linguagem com ele. O que ele está falando, você está falando mais ou menos parecido, ele está te respondendo. Então, isso quer dizer que está sendo positivo. Se ele está interagindo com você, já é bem positivo. Deixar ele tomar a iniciativa. Nunca fazer por ele. Senão, acaba acostumando e eles precisam tomar essa iniciativa, começar a fazer as coisas, serem mais proativos. Garantir essa proximidade física, né, como eu já comentei inicialmente, mas fazer de uma forma mais tranquila, nunca chegar de uma forma repentina até esse paciente, né? Se ele está no quarto, entra no quarto devagar, vai mexer no guarda-roupa, ele vai observar a sua presença ali. Depois você vai chegando mais perto, até você conseguir ver que ele está ali, né, te observando e vendo que você está no ambiente. E depois você começa, né, a ou brincar com ele, a conversar, conseguir ter um contato físico. Dar nome às coisas de forma natural. Às vezes você vai falando, vou pegar um caderno, né? Ele vai saber que você está pegando aquilo ali, é um caderno. Vou pegar a revista para a gente fazer aquele recorte que a gente comentou. Então ele vai saber que aquilo ali que ele vai recortar as figurinhas é uma revista. E sempre, né, instigar e testar a capacidade desse paciente, a capacidade dele conseguir fazer as coisas, né? Dele conseguir pegar uma revista e recortar o que você pediu, dele conseguir te responder algumas perguntas, né, que você fizer mais específica. Testar a capacidade dele de começar a interagir com outras pessoas. Às vezes, né, ele interage com você que é cuidador, interage com o pai e com a mãe, mas às vezes com o irmãozinho, com o irmão, que às vezes pode ser até um pouco mais adulto que ele não consegue ter uma interação. Então, aos poucos, ir fazendo e testando a capacidade desse paciente, né, de ter um envolvimento a mais em relação a socializar, a aprender, né? A gente viu que é um distúrbio do desenvolvimento, da cognição. Então, é necessário que a gente faça, né? Que vocês, né, em especial, que são cuidadores, instiguem esse paciente a fazer várias coisas novas. Para que, no decorrer do tempo, né, ele vá crescendo e ele vai tendo também essa facilidade de comunicar com as outras pessoas, ter uma facilidade maior de olhar olho no olho quando estiver conversando com as pessoas, ter uma facilidade a mais de conseguir chegar e fazer determinada atividade, né? Eu preciso ir lá na cozinha pegar um copo de água. Às vezes tem várias pessoas na cozinha, algumas pessoas na sala. Então, só da capacidade dele conseguir ir lá na cozinha, pegar essa água e voltar para o quarto, já é, né, uma coisa bem positiva para esse tipo de paciente. Então, é muito importante frisar todos esses cuidados especiais com o paciente que é autista. Então, agora também para a gente ficar com o conteúdo ainda mais fresquinho na cabeça e a gente conseguir fixar ainda mais, vou passar um pequeno vídeo sobre o autismo.
Então agora, pessoal, a gente vai falar, né, vocês viram sobre o autismo, nós vamos falar sobre a esquizofrenia. Então, de acordo aí com de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a esquizofrenia é um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. A esquizofrenia, ela possui sintomas positivos e possui sintomas negativos.
Os sintomas positivos são delírios, alucinações e alterações do pensamento. E os sintomas negativos é uma cognição comprometida, alteração do afeto e pensamentos incoerentes. Então, de fato, a gente vê essa relação, né, desse paciente esquizofrênico, né, da incapacidade de pensar, sentir e comportar-se com uma clareza. Essa relação aqui da alteração do afeto são aqueles pacientes que não conseguem expressar as suas emoções. Juntamente, que é muito frequente no paciente esquizofrênico, são os delírios e as alucinações. Parece que ele começa a escutar vozes, ele começa a ver coisas que não estão ali naquele local existindo. Então, é muito frequente eles possuírem essas alterações do pensamento. Então, né, para vocês que são cuidadores, se vocês se depararem com pacientes que são esquizofrênicos, vocês precisam ter algumas dicas, né, que é um controle, por exemplo, que é necessário ter com esse tipo de paciente. O estresse, ele pode acabar desencadeando uma crise, então você deve evitar o estresse daquele indivíduo, fazendo coisas com que ele realmente se sinta bem, para ele ficar um pouco mais relaxado. O sono, ele é de extrema importância, né, nesse processo de cuidado do paciente esquizofrênico, porque é através do sono que ele vai conseguir descansar a mente, descansar o físico e ter um dia, né, um novo dia. Então, auxiliar no cuidado com o sono. Observar os efeitos dos medicamentos. Às vezes, o medicamento que ele toma, né, para um determinado fim da esquizofrenia não está funcionando de forma adequada. Então, é importante estar sempre observando esses efeitos. Evitar a interação medicamentosa. Isso aqui, juntamente com o profissional da saúde, é importante obter essas informações, se os medicamentos que esse paciente está tomando, eles não estão tendo interação, estão prejudicando, né, a terapia desse paciente. Levar o paciente frequentemente ao psicólogo. Às vezes, o paciente não consegue expressar o que ele está sentindo para o familiar, para você que é cuidador. Então, o psicólogo, ele tem todo um manejo com esse tipo de paciente. Ele vai conseguir, né, conversar, trocar uma ideia, fazer com que esse paciente se sinta, né, mais relaxado através do seu desabafo, do que ele sente, do que antecede as crises, do que ele sente após essas crises. Ou se até mesmo durante as crises ele consegue, né, relatar algo para esse psicólogo. Então, o psicólogo ele vai conseguir orientar, conseguir fazer uma, né, abertura da mente dessa pessoa para ela conseguir lidar melhor com essa situação. É necessário criar uma rotina saudável para esse paciente, né, que inclui aí alimentação, exercício físico, a questão do sono, ingestão de líquido, o lazer para esse paciente se sentir bem, evitar o isolamento social desse paciente, né? O paciente esquizofrênico, ele muitas das vezes ele é taxado como louco, como doido, mas na verdade é a patologia em si, né, que causa delírios, alucinações nesse paciente. Então não é necessário evitar o isolamento social dele. É necessário prestar atenção no que pode desencadear uma crise esquizofrênica, né, o momento que ele fica estressado. Então, tudo isso é importante para evitar aí um processo depressivo também desses pacientes. E a prática de exercício físico que acaba aí melhorando o humor de qualquer pessoa, né? Inclusive desses pacientes que têm esquizofrenia. Quando a gente faz uma atividade física, um exercício físico, a gente tem uma liberação de uma substância que é chamada de endorfina. Essa endorfina, ela nos faz, né, sentir bem. Por mais que quando a gente termina de fazer um exercício físico, a gente se sinta cansado, né, logo depois de um tempinho, a gente já consegue sentir muito melhor, né, depois de ter feito esse exercício físico.
Então, eu vou deixar para passar os dois últimos videozinhos no final e vou falar agora para vocês um pouquinho da encomprese e da enurese. Então, o que, que seria esses dois termos, né? Essas duas palavrinhas? A encomprese é uma incontinência fecal, enquanto a enurese é uma incontinência urinária. Lembrando que tudo que eu falar, né, e tudo que for passado nos videozinhos, são referente, né, aos cuidados com as crianças, como também cuidados com o idoso, tá? Não é só destinado às crianças, não. A gente sabe que tanto, né, lógico que a maior parte, né, das crianças até um certo tempo da idade, elas ainda precisam usar fraldas, né, devido à incontinência fecal e urinária, e o idoso, dependendo do quadro clínico dele, da patologia que ele se encontra, ele também precisa utilizar essas fraldas, né, para essa incontinência. Ou até mesmo utilizar outros cuidados. E aqui, opa, aqui tem algumas dicas, né, para evitar durante a noite que uma criança ou um idoso faça o xixi ou defeque, né, na cama. Então, quais são as dicas? Primeiro, identificar os banheiros para que aquele paciente infantil e paciente idoso consiga saber onde de fato está o banheiro. Às vezes o importante também é deixar a luz acesa, principalmente para os pacientes que são crianças, porque às vezes eles têm medo, né, de ir até o banheiro, porque está tudo escuro, então acaba fazendo, né, urinando ou então defecando na cama, né, na fralda, na roupa. De preferência, utilizar quartos com suítes para melhorar aí é, essa locomoção do paciente, né, da cama até o sanitário. Principalmente para os pacientes que são idosos, né, colocar barras laterais próximos aos assentos sanitários para facilitar a utilização desse sanitário por meio desse paciente. E tomar um pouquinho de cuidado em relação às fraldas descartáveis. Por quê? A fralda ela auxilia demais, né, no paciente que é criança, no paciente idoso. Mas se você utilizar a fralda nesse paciente e não fizer a manutenção, né, fizer o cuidado necessário com esses pacientes, eles podem ter assadura, pode ter infecções. Então é muito importante a utilização de fralda, porém, né, a utilização correta. Quando for colocar a fralda, não colocar tão apertada e não colocar tão frouxa. Quando for retirar, sempre lavar a região genital, região do bumbum, para evitar que tenha uma assadura, uma infecção. Logo após secar bem, né, também utilizar aí alguma pomadinha ou algum hidratante para aquela pele não piorar de situação. Então, é muito importante todos esses cuidados com esses pacientes, né, que ainda estão nessa fase quando criança e estão, né, entraram de novo nessa fase quando chegaram na fase idosa. Então, aqui para vocês, eu coloquei todo o material de apoio que eu utilizei junto à aula, né, para vocês terem aí. E agora, para finalizar a nossa aula, eu passo os videozinhos. Um relacionado à esquizofrenia e, para fechar, um relacionado à encoprese e à enurese. Né, algumas dicas que são bastante importantes para vocês que são e que vão ser cuidadores.
Então, pessoal, esses dois últimos videozinhos, né, são relacionados à esquizofrenia, que é muito importante a gente ter o conhecimento dela, a gente conseguir auxiliar a esses pacientes que contenham essa esquizofrenia, e também a gente conseguir, né, auxiliar esses pacientes que estão aí nessa fase de enurese, de encoprese, seja ela uma criança ou seja ela um idoso. Então, até mais e muito obrigado.